Olá, meu nome é Manuel Gustavo, sou professor da disciplina de Políticas Educacionais. É com satisfação que faço esse vídeo para tratar do nosso terceiro estudo online, aquele que versa sobre as relações entre legislação e currículo escolar. Este estudo traz, a título de atividade, a proposta de um texto dissertativo de até 40 linhas, onde o discente deve refletir sobre a influência das políticas educacionais na grade curricular. Dito de outro modo, de que maneira o Estado, por meio das políticas educacionais, de que maneira os diferentes pontos de vista sobre como as políticas públicas em educação devem ser geridas, influenciam o resultado final, o currículo como um produto final que vai ser experimentado por professoras e professoras em sala de aula. Para auxiliar na produção desse texto e na compreensão desse tema, o nosso estudo online traz também em sua biblioteca digital 3 arquivos em PDF. 2 deles são textos de legislação, o texto da Base Nacional Comum Curricular e uma coletânea de legislação elaborada pelo Senado Federal com atualização em 2023, que reúne uma diversidade de textos sobre educação básica, textos de lei sobre educação básica. A biblioteca digital traz ainda um artigo intitulado Currículo e Educação, Conceito e Questões no Contexto Educacional. É um texto da professora Adriana Regina de Jesus, uma pesquisa que foi desenvolvida em parceria da Universidade Estadual de Londrina com a PUC São Paulo, e é nele que eu pretendo focar nesse vídeo, à medida em que ele oferece o arcabouço teórico e conceitual que nos municia para os nossos encontros síncronos serem o espaço de debate acerca desses textos de lei. É com os conceitos, com a preparação teórica que o artigo da professora Adriana Regina nos oferece, que nós teremos condições de, nos nossos encontros síncronos, analisar, discutir os documentos que compõem o restante da bibliografia desse estudo. O texto da Base Nacional Comum Curricular e a coletânea de legislação elaborada pelo Senado Federal. O aspecto central do texto da professora Adriana, que eu acho que vale a pena discutir e que nos oferece os instrumentos para pensar a legislação, é a distinção que ela faz entre um currículo formal, um currículo real e o que ela chamará de um currículo oculto. O currículo formal seria aquele que é pressuposto pela legislação, aquele que consta, que é exigido nas diretrizes, nas normativas, o currículo oficial, por assim dizer. Mas há ainda o currículo real, aquele experimentado por professores e professoras em sala de aula. Ora, a distinção mesmo entre um e outro já nos leva a toda uma reflexão de cunho pedagógico. Há de se perguntar em que medida o currículo real se distancia ou não do currículo formal, em que medida o currículo formal consegue se efetivar na prática docente. Para incrementar essa reflexão, a autora fala ainda numa terceira concepção de currículo, que ela vai chamar de currículo oculto. O termo oculto ela usa para se referir, nas palavras dela, ao conjunto de influências que um currículo sofre no seu processo de construção. Aqui, o mérito da reflexão tem a ver com apresentar o currículo como um construto cultural, como um produto do seu meio, fortemente marcado pelo conjunto de valores que viceja na sociedade em que esse currículo está inserido. O currículo, portanto, não é uma instância neutra, meramente instrumental, com vistas à instrução. Ele é também uma seleção rigorosa de conteúdos, onde se decide o que permanece, o que é excluído, o que é central, o que é periférico, o que é prescindível e imprescindível na grade curricular. E isso não se dá senão por meio de tensões que são ideológicas, são políticas, em última instância são culturais. O termo cultural aqui e o termo ideológico também são fortemente marcados pela obra de Louis Althusser, é a referência sociológica que a autora utiliza, diz respeito ao conjunto de valores que dá forma do pensamento de uma época, no caso da concepção de educação em jogo nas políticas educacionais. Portanto, distinguindo entre uma dimensão formal, outra real,
e outra ainda, uma terceira oculta, a autora apresenta o currículo como um construto que tem a dimensão legislativa, tem a dimensão prática e empírica da vivência em sala de aula, e isso tudo inserido num contexto mais amplo, cultural, que é o contexto mesmo do conjunto de valores que a sociedade tem, e o conjunto de valores que não é harmonioso, valores em disputa, disputa essa que se manifestam no próprio currículo, aí como um palco político e ideológico, vale dizer, não somente, ou pelo menos não primeiramente num sentido partidário da palavra ideologia, no sentido de uma ideologia de esquerda ou de uma ideologia de direita, isso também, e a gente tem tido a oportunidade de ver essas perspectivas de esquerda ou de direita no debate público, na política parlamentar, como a gente viu recentemente em torno de projetos de lei como escola sem partido, né? A gente vai ter oportunidade de discutir isso mais pontualmente nos nossos encontros síncronos, mas o fato é que o aspecto ideológico e político do currículo não tem a ver com o sentido primordialmente partidário da política parlamentar ou algo assim, mas num sentido mais amplo dos valores que estão em tensão, em disputa na sociedade. Isso também é político, né? Isso é político em primeiro plano. A política parlamentar é que é ela uma modalidade de política. Bom, com essa reflexão, a gente espera ter oferecido uma introdução ao tema e o aparato teórico para que nos nossos encontros síncronos a gente possa discutir os textos de lei e os discentes tenham então condições de realizar a atividade de produzir o texto dissertativo que reflete sobre a influência das políticas educacionais sobre a grade curricular.